Opa! E aí, pessoal, tudo bom? Olha, eu falei para vocês na última aula que nós íamos começar a parte da eletrodinâmica, tá bom? Certo? E no livro de vocês, onde começa a eletrodinâmica, é a parte de corrente elétrica, lá no quinto capítulo, tá bom? Tá bem aí para vocês aí, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aí o que é que significa corrente elétrica, tá? Olha, corrente elétrica nada mais é que a corrente elétrica que anda na nossa residência, tá certo? A corrente que circula na nossa residência, ela é uma corrente elétrica, tá bom? E ela é quem nos fornece energia para tudo que nós precisamos na nossa casa, tá bom? Para ligar uma lâmpada, para ligar uma televisão, para ligar um ventilador, qualquer coisa. Então isso aí é a corrente elétrica, tá? O I. Lá na aula passada, eu falei para vocês que condutores em equilíbrio é quando o movimento dos elétrons, das cargas elétricas, eles estão desordenados, tá bom? Já aqui, na corrente elétrica, ela passa a ter um movimento ordenado, tá? Então as cargas elétricas passam a ter um movimento ordenado, certo? Olha, dentro da parte de corrente elétrica, nós vamos ver um pouquinho falando de gerador. Só que vai ter um capítulo específico só de gerador para vocês. Só que eu vou falar um pouquinho o que é um gerador. Pessoal, um gerador é tudo que fornece energia, tá bom? Tudo que vocês pensar assim, que está fornecendo energia para outra coisa, ali é um gerador. Uns exemplos básicos e clássicos que todos vocês conhecem é o seguinte, ó. Um gerador, como é uma bateria de carro. Uma bateria de carro é um gerador, não é isso? Ele é um gerador, porque está fornecendo energia. A bateria do celular de vocês também é um gerador, né? Está fornecendo energia para o celular funcionar. Uma pilha também é um gerador, está fornecendo energia ali para funcionar qualquer controle. Nesse caso meu aqui, ó, aqui eu tenho pilha aqui dentro, né? As pilhas aqui, elas são geradores de energia que fornecem energia para eu trabalhar com esse passador de slides aqui, tá bom? Então bora continuar. No exemplo que eu dei para vocês de um gerador, essa bateria do carro aí, ó. Nessa bateria do carro aí, diz o seguinte, pessoal, diz que nós temos dois polos na bateria, né? O do lado de lá é o polo A, do lado de cá o polo B, né? E como é polos, neles vão existir potencial elétrico, tá bom? Observe lá, ó, ali, ó. Como lá tem um potencial elétrico aqui, tem um potencial elétrico A, e do outro lado de cá tem um potencial elétrico B, tá certo? E entre os dois polos vai existir uma DDP, vai existir uma passagem de corrente elétrica ali, vai existir uma diferença de potencial, tá bom? Certo? Então vamos lá. Como eu falei, ó, o gerador mantém uma DDP entre os polos A e B, tá bom? Certo? E o polo positivo e o terminal A é o da seguinte maneira. O polo positivo é o polo A, certo? E ele tem maior potencial. O polo negativo é o polo B, ele tem menor potencial, tá certo? Bora ver aqui agora. Olha aí, como eu falei, num condutor metálico, em equilíbrio eletrostático, o movimento dos elétrons livres é desordenado. Estão vendo aí? Ele é desordenado, certo? Bora lá. Outro. Eu vou dizer para você aqui agora quando existe corrente elétrica e quando não existe corrente elétrica. Eu vou demonstrar para vocês em algumas figurinhas como ficará o movimento dos elétrons, tá bom? Os elétrons dentro do condutor, pessoal. Ó. Quando está sem corrente elétrica, observa aí que os elétrons estão se movimentando de todo jeito, tá? Eles estão se movimentando de formas desordenadas, tá bom? Inclusive eu botei uma figurinha bem do lado aí, ó, representando só um elétron, como é que ele andaria. Ele andaria de todo jeito, né? Igual o efeito Doppler, tá bom? Ele andaria igual o efeito Doppler. Agora, com a corrente elétrica,
nós teremos o seguinte, na corrente elétrica nós temos aí a formazinha aí, ó, no sistema de elétrons andando na forma organizada. Estão vendo aí? Na forma organizada, ó, certo? E eles estão andando também ainda no sentido contrário do campo elétrico. Estão vendo aí, ó? Se o campo elétrico tá vindo, eles estão indo. Estão vendo aí, ó? Certo? Por quê? Porque a força está empurrando os elétrons para lá. Certo? E aí não disse a carga elétrica tem sinais opostos aí, né? Lembra lá daquelas 3 regras de campo elétrico? Vamos lá. Aí o pessoal doidão inventaram umas formas para calcular a corrente elétrica, tá bom? Então as formas para calcular a corrente elétrica, certo? Que é chamada de intensidade da corrente elétrica, tá bom? A primeira fórmula que tem aí, ó, ela é corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo tempo, certo? E no capítulo anterior, eu tinha falado para vocês que a carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes o campo elétrico. Não foi assim que eu falei para vocês na aula passada? Aí, pessoal, nós substituímos bem lá em cima, onde tem a carga elétrica, a forma ficará assim, ó, certo? Ficará a corrente é igual ao número de elétrons livres vezes o campo elétrico, vezes a carga elementar, quer dizer, dividido pelo tempo, certo? Então nós teríamos aí 2 fórmulas para calcular a corrente elétrica. A primeira, que é a carga elétrica pelo tempo, e a segunda, o número de elétrons livres vezes a carga elementar dividido pela distância. Dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo, certo? E aí eu coloquei uma legendazinha para vocês aí, tá, pessoal? Na legenda diz o seguinte, o I significa corrente elétrica, tá? E a unidade medida é o amperes, tá certo? A letra A. O ΔQ significa carga elétrica, tá certo? E ela é medida por Coulomb, tá bom? O ΔT, intervalo de tempo, e ela é medido por segundos, tá certo? O N significa números de elétrons livres, tá? Ele não tem unidade medida, o número de elétrons livres. Já o E significa carga elementar, tá certo? E é medida também em Coulomb, tá bom? Pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês o que significa corrente contínua e corrente alternada, tá bom? A corrente contínua, eu dei um exemplo aí dessa pilha aí, pessoal. Estão vendo a pilha? Essa pilha, ela está mostrando no gráfico aí, o gráfico que é a corrente elétrica em função do tempo. Visto aí, ó, corrente elétrica em função do tempo. Nesse gráfico, observe que no gráfico aí está da seguinte maneira, pessoal. Ó, ele está procurando somente, está vindo em linha reta, ou seja, está vindo paralelo ao eixo do tempo. Estão vendo aí, ó? Paralelo ao eixo do tempo, certo? Se ele é paralelo ao eixo do tempo, ele está dizendo que é uma só corrente elétrica para qualquer tempo, certo? Então, o fornecimento de corrente elétrica de uma pilha, de uma bateria, ou de uma bateria de celular também, né? Bateria de um carro, ela é de forma contínua, a corrente contínua, uma só maneira de coisar. Eu botei uma coisinha embaixo aí, ó. Corrente contínua, constante. Tem sentido e intensidade constante com o tempo, tá? Então, o sentido e a intensidade, ou seja, o valor, ela é um só valor, tá? Bora ver outro aqui. Agora eu vou falar para vocês da parte de corrente alternada. Pessoal, a corrente alternada é aquela corrente que fica se modificando. Ela vai se modificar com o passar do tempo. Tá? Ele não fica um só valor. Vai, uma hora sobe, outra hora desce. Tá? Ela fica oscilando ali, tá? Tá certo? É tanto que eu coloquei para vocês aí a formazinha, como ficaria o gráfico aí da corrente alternada. Observe que ela ficou oscilando. Uma hora está lá embaixo, outra hora sobe, né? E esse gráfico aí, ele é na forma de um senoidal. Tá bom? Senoidal, certo? E observe que eu coloquei uma caixinha aí do lado, que significa uma caixinha
na caixa de energia das tomadas da nossa casa, tá bom? Aí coloquei assim, ó. Corrente alternada muda periodicamente de intensidade e de sentido, no caso do gráfico. A corrente alternada é senoidal, tá bom? Foi o que eu acabei de dizer agora, que ela era senoidal, certo? Bora lá. Aí eu coloquei outro itemzinho ainda aí, ó. Os terminais de tomada de residências, fornecem uma corrente alternada de frequência 60 Hz, ou seja, intensidade e sentido da corrente muda 60 Hz, né? Ou seja, 60 vezes por segundo. Então, quando eu falo 60 Hz, é que ela vai mudando. Eu não falei que ela fica só mudando hora sobre outra dessa. Ela muda 60 vezes a cada segundo, pessoal, a corrente da nossa casa. Tá certo? Vai lá. Vou falar agora para vocês um pouco da parte de unidade de intensidade de corrente elétrica, tá, pessoal? Como seria a unidade da intensidade da corrente elétrica? A unidade é o amperes, certo? Só que na física, nós não trabalhamos somente com amperes, nós trabalhamos também com múltiplos e submúltiplos do amperes, tá certo? Eu coloquei alguns aqui, para vocês verem aqui alguns submúltiplos, pessoal, ó. O primeiro submúltiplo aí é o miliamperes, tá bom? Miliamperes, tá? O valor dele é 10 a menos 3, não é não? Tá aí, ó, 10 a menos 3 amperes, tá? Seria isso aí. O outro aí, ele é 10 a menos 6 microamperes, ó, microamperes, tá? Microamperes, tá bom? Isso aí, esse símbolozinho aí, pessoal, é um U da perninha quebrada, tá? Então esse símbolo aí significa micro. O próximo, pessoal, é o nanoamperes, tá bom? Nanoamperes, o valor dele é 10 a menos 6, digo 10 a menos 9, tá? 10 a menos 9 amperes, tá bem aí, ó. Olha aí, ó. Visto aí? 10 a menos 9 amperes, tá certo? O próximo, pessoal, é o picoamperes, tá bom? Olha, o picoamperes, a unidade de medida dele, o valor dele é de 10 a menos 12 amperes, tá bom? Então eu coloquei quatro medidas de submúltiplo do amperes. Coloquei o mili, o micro, o nano e o pico, tá bom? De valores 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12, consecutivo, tá bom? Os mais usuais são esses quatro aí, pessoal, tá? Agora, o que nós mais utilizamos mesmo são os dois primeiros, que é o mili e o micro, tá certo? Bora para a próxima coisinha aí, pessoal. Aí agora vamos falar do sentido convencional, certo? O sentido convencional da corrente elétrica, tá? É o seguinte, pessoal, ó. O sentido convencional dos elétrons é oposto ao sentido do campo elétrico no interior do condutor metálico. Por quê? Porque a força elétrica, que é igual à carga elétrica do campo elétrico, a carga elétrica ela é negativa, tá bom? Se ela é negativa, ela passa a ser o sentido oposto ao do campo elétrico, tá certo? E isso, pessoal, o movimento, o sentido do movimento. Já a corrente elétrica acompanha o campo elétrico, tá? Ela é igual ao sentido do campo elétrico, tá certo? A corrente elétrica, a letra I, tá bom? O I. E aí, eu coloquei aí algumas figurinhas, tá? A primeira figurinha da letra I tá mostrando aí a forma, o movimento convencional e o movimento real, pessoal, tá? Olha, o sentido convencional, nessa primeira figura aí, está dizendo que ele vai de A até B, ou seja, está indo do polo A, do polo negativo, positivo para o polo negativo. Estão vendo aí? Já o sentido real, que é o sentido do movimento dos elétrons, está indo do polo negativo para o polo positivo. Olha, pessoal, vamos estudar essa parte bem aí, bem a fundo, tá bom? Vamos estudar o I, como é que o I se movimenta.
Dentro de um gerador, dentro de uma bateria, ele tá, nós estuda que ele vai do polo negativo para o polo positivo, tá certo? Ele passa assim, ó, certo? Do positivo, do negativo para o positivo. Já quando ela passa do positivo para o negativo, voltando, aí a bateria deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor, que também é o conteúdo não vem mais na frente, tá certo? Então, o sentido da corrente elétrica é muito importante na hora da resolução de uma questão, tá certo? Letra B. A letra B, eu coloquei aí o sentido da carga elétrica acompanhando o campo elétrico, tá certo? Tá certo aí? E no C, demonstrei como seria o movimento de uma bateria, tá certo? Só como eu falei, nós vamos estudar de maneira diferente, mas essa daí não. Vai ser o contrário, vai ser do negativo para o positivo, tá certo? Que é para a física estuda é assim. Os caras adotaram esse convencional só para endoidamento da pessoa, mas o que a gente trabalha mesmo é o contrário, tá certo, gente? Então vamos lá. Circuito elétrico. Pessoal, circuito elétrico é um circuito onde tem várias coisas. Então, se eu tenho um circuito ali, então uma coisa está fornecendo energia, tá bom? Uma coisa fornecendo energia. E várias coisas consumindo energia, aquelas coisas que estão consumindo ali, ele é chamado de resistores, tá? São chamados de capacitores, tá bom? Então, tudo isso aí nós vamos ver na física ainda esse ano, tá bom? Para vocês terem uma noção do que seria um circuito elétrico, tá bom? No livro de vocês, diz o seguinte, ó, denominamos circuito elétrico ao conjunto de aparelhos com os quais se pretende estabelecer uma corrente elétrica. Ou seja, tudo que for consumir energia ali, tudo que for consumir corrente elétrica, que tiver ligado no gerador, ela passa a ser um circuito elétrico ali. Ó, na nossa casa mesmo. Na nossa casa tem a fiação, né? A fiação que tem nela lá, ela tem várias lâmpadas para ser acendida, não é isso? Então, quando a lâmpada vai ser acendida ali, ela está dentro de um circuito elétrico ali, certo? É isso aí que é um circuito elétrico, pessoal. No livro de vocês tem esse símbolozinho de uma bateria, né? Ó, observa aí, ó. Tem a bateria, aí tem a chave, né, lá embaixo, aí sobe, aí lá em cima tem uma lâmpada, estão vendo aí? Ligada nos polos da bateria. Então, pessoal, essa chavezinha está aberta. Quando você descer a chave, observa aí, ó. Quando a pessoa desce, aí você ligou a chave. Se você ligar a chave, a lâmpada vai e acende. Por quê? Porque a chave ali quer ligar o circuito elétrico. Aí nós temos o circuito aberto, que não há consumo da bateria, né? E nem a lâmpada acende. E quando você fecha a chave, é chamado de circuito fechado, onde vai haver consumo de bateria e o consumo da lâmpada elétrica. Tá bom? A lâmpada vai começar a fornecer. Outro exemplo que eu coloquei aí foi o seguinte, pessoal. Vi uma pilha, né, fornecendo energia para essas duas lâmpadas lá de cima, certo? E uma terceira do lado de cá, ó, tá bom? E lá embaixo ainda tem uma chave de liga e desliga a pilha, no caso a corrente elétrica. Observe a letra Izinha aí, ó. O I tá vindo ali, lá em cima ele pega e divide em dois pedaços, não vem? Ó, vem, achei bem que divide em dois pedaços e vai, né? Assim, tá aí. Tudo isso aí nós vamos estudar essa parte bem todinha, pessoal, tá? Nós vamos partir para a prática quando eu for estudar. Vou mostrar para vocês tudo como é que faz bem direitinho, tá bom? Esse símbolo que eu coloquei agora é o símbolo que é usado na realidade, pessoal. Esse símbolo aí é que nós vamos trabalhar em cima dele, com essas figuras em bem aí agora, tá? Não vai ter símbolo de uma bateria ou de uma pilha. Não vai ter a fotozinha, não. Vai ter o símbolo, tá bom? Observa ali embaixo, nesse símbolo aí, tem a letra G ali, tá vendo a letra G? Essa letra G está significando gerador, tá certo? Só que o gerador, na realidade, não é a letra G, é esses tracinhos para o lado de cá, ó. Observe que ali nós temos o menos e o mais, significa polo negativo e polo positivo. E esses dois tracinhos aí, estão vendo esses dois tracinhos? Nesses dois tracinhos aí, nós temos um tracinho menor e um maior. O menor significa o polo negativo.
o menor, e o maior significa o polo positivo. Então, nesse caso aí, a corrente elétrica ia subir assim, ó, tá? Ela ia subir, sai do gerador e ia subir. Aí passa lá naquele resistor ali. Pessoal, aquele resistor ali, aquela ranhura, significa resistor, certo? Nesse resistor, pode ser qualquer coisa que consome energia, tá bom? Qualquer coisa que consome energia ele é considerado um resistor. Mais lá na frente, nós seguindo ainda a linha, mais embaixo tem esse X aí com a letra L, né? Isso aí significa uma lâmpada, tá bom? Às vezes, a lâmpada é significada, em vez desse X, um tio. Então, um tio da palavra lá, maçã, um tio das palavras coração, né? Não tem aquele tio em cima do A. Então, no lugar daquele X ali, perto da letra L, vem um tio, tá? Tem figurinha assim. Mas isso aí realmente representa um circuito elétrico, que é o que nós vamos estudar mais na frente, tá bom? Com as explicações que eu já dei para vocês, agora vamos partir para a questão, tá? Vamos partir para a questão P92, tá bom? Questão P92. Ela diz assim, ó. Diz assim, então. Através de uma secção transversal de um condutor, passam da direita para a esquerda 1 vezes 10 a 20 elétrons em 10 segundos. Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19, determine a intensidade da corrente elétrica que corresponde a esse movimento, certo? E indica o seu sentido convencional. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falo para vocês, toda a questão, nós temos que fazer o quê? Coletar os dados, não é não? Nós temos que coletar os dados. Então, a primeira coleta que eu fiz aí, pessoal, dos dados, foi o seguinte, foi a parte que diz lá no início logo, quando fala de números de elétrons livres, tá bom? A letra N, que tem como valor quem? 1 vezes 10 a 20 elétrons, tá bom? 1 vezes 10 a 20 elétrons. O próximo que eu coletei foi o tempo. Observa aí, pessoal, o tempo, que está em 10 segundos, tá bom? Se está em 10 segundos, ele me deu o tempo aí, não é isso? A próxima aí foi a carga elementar, tá certo? Ele também me deu a carga elementar. Pessoal, essa carga elementar ela é uma constante, é um só valor, ela nunca muda, tá bom? Vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Tá certo? E a próxima aí diz, eu interroguei a letra I, ou seja, eu interroguei a corrente elétrica, tá bom? Então, nós vamos calcular a corrente elétrica, tá, pessoal? E aí, qual seria a forma para calcular a corrente elétrica? Ó, a forma de calcular a corrente elétrica seria o quê? N vezes E dividido pelo tempo, tá bom? Onde N é o número de elétrons, certo? O E é a carga elementar e dividido pelo tempo, que é ΔT, tá certo? Que foi aquela forma que nós já vimos nessa aula. Aí como é que ficaria, pessoal? Ó, ficaria o seguinte, I é igual a 1 vezes 10 a 20, não é isso? Que é quem? A letra N. Vezes a carga elementar. Quem é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a 20, tá bom? Aí dividido por 10, que é quem? O tempo, não é não? Dividido por 10. Aí como é que ficava? Ficava 1,6, certo? Vezes 10 a 1. Né? Se tu for fazer lá 10 a 20, menos 10, menos 10 a 20, menos 19, fica quem? 1. Não é isso? Aí, quando eu subir esse 10 lá de baixo, vai zerar esse 1 bem aí, pessoal. Que aí ficaria com um valor de 1,6 amperes. Tá certo? Então a resolução seria 1,6 amperes. E o sentido seria da esquerda para a direita, tá bom? Então o sentido convencional seria da esquerda para a direita, tá certo? Essa aí seria a questão de P92, tá bom? Questãozinha fácil, muito fácil de resolver, não é não? Vamos agora para outra questão, certo? A próxima questão é a questão P93, pessoal, tá bom? A P93. Diz assim, ó. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 menos 19.
Calcule o número de elétrons por segundo que passa por uma secção transversal do condutor. Olha, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que vamos fazer é coletar os dados. Concorda comigo? Vamos coletar os dados aqui. Ó. Coletando os dados, nós temos o seguinte. A primeira coisa que eu coletei aí foi a corrente elétrica. Tá? Que o valor dela está lá em cima. Primeira coisa, eu vou seguindo, eu vou lendo a questão e vou montando os dados que eu tiro, tá? Então, o primeiro que eu coletei foi a corrente elétrica de valor 20 amperes, tá bom? O segundo que eu coletei aí foi a carga elementar, tá certo? A carga elementar de valor 1,6 vezes 10 menos 19, tá bom? A carga elementar. E o outro que eu coletei foi, tá pedindo o número de elétrons livre que está circulando aí dentro, tá certo? Que eu interroguei aí, a letra M. O próximo dado foi o tempo. Observe que diz assim, ó, calcula o número de elétrons por segundo, tá certo? Se é por segundo, ele me deu o tempo, que o tempo é quem? 1 segundo. E aí, pessoal, vamos usar quem? A mesma forma que eu usei na questão 92, onde I é igual a número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Certo? Não é assim que está aí? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Nesse caso aí, e dividir pelo tempo, né? Vamos começar a colocar os dados agora que nós coletamos lá na questão. Então fica 20 é igual a N vezes E, que é quem? 1,6 vezes 10 menos 19, dividido por 1, que é o tempo, né? Se eu fizer meio pelos extremos, ficará assim, ó. N, né? Vezes 1,6 vezes 10 menos 19 é igual a 20. Não é isso? 20 vezes 1 dá igual a 20. Logo, N passa a ser quem? 20 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá certo? Se você dividir isso aí, nós temos um número igual a 12,5 vezes 10 a 19 positivo. Porque não vai subir com sinal trocado, né? Ele só sinal trocado fica positivo, não é não, gente? E agora, como resposta, nós colocamos na notação científica, nós temos 1,25 vezes 10 a 19 elétrons. Tá certo? Por quê, pessoal? Porque eu peguei o 12,5 e coloquei em notação científica, que geralmente as respostas sempre vêm em notação científica, na física, tá certo, gente? Tá? Aí essa questãozinha aí também era fácil, tá? A próxima questão, a questão 94, era um pouco enorme, e aí, para não estender o vídeo, nós vamos ter que parar por aqui, tá, pessoal? Então, peço a vocês que estudem mesmo, porque porque tá difícil, pessoal, para vocês estudarem, porque essa doença velha, ninguém sabe quando é que ela vai encerrar. Mas estudem, perguntem, qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá certo? Podem estar no zap ali que eu respondo tudo direitinho para vocês, tá bom? Pois ó, boa sorte aí. Tchau a vocês, pessoal. Até outra vez.